Queridos irmãos, este é o tema do estudo de hoje. Igreja, um povo unificado e diverso. E assim como foi na semana passada, hoje eu trago também um estudo baseado no livro Igreja é Essencial. Na semana passada, eu trouxe um capítulo que foi escrito por Jonathan Leeman, e ele escreveu este livro juntamente com outro pastor chamado Colin Hansen. E o capítulo de hoje, o estudo de hoje, é baseado num capítulo que este segundo pastor escreveu. E só para que os irmãos tenham um gosto, um aperitivo do que basicamente este livro nos fala, nós temos aí algumas frases que resumem alguns capítulos deste livro. A igreja é um grupo de cristãos que se reúne como uma embaixada terrena do reino celestial de Cristo para proclamar as boas novas e os mandamentos de Cristo, o Rei, para afirmar uns aos outros como seus cidadãos por meio das ordenanças, e para evidenciar o amor e a santidade de Deus por meio de um povo unificado e diverso. E esta parte que está em destaque é o tema do nosso estudo de hoje. Bom, meus irmãos, imaginem vocês, se vocês querem que uma igreja cresça rapidamente. Há várias estratégias possíveis. Nós podemos usar hoje a internet, podemos colocar conteúdos na internet, e isso de fato vai ajudar a nos fazer conhecido. Podemos renovar o repertório de música, podemos investir em estratégias como de pequenos grupos ou culto nos lares. Várias estratégias podem ser adotadas. E, dentre aquelas que nós devemos nos distanciar, está um conceito aqui que o autor do livro quer nos trazer. Vejam o que ele diz. Quanto mais maneiras as pessoas tiverem para participar de sua igreja, sem a necessidade de mudar seu estilo de vida, mais facilmente ela crescerá. O autor, portanto, ele provoca aqui, dizendo que se eu busco uma igreja, se eu busco fazer parte de uma comunidade cristã, onde eu não sou incomodado, onde eu não preciso mudar tanto meus hábitos, eu vou ficar numa igreja confortável. E ali eu vou querer estar. Mas isto é perigoso e nós veremos isto hoje. Porque as pessoas gostam de estar perto de pessoas que são parecidas com elas, que pensam quase igual, que são da mesma faixa etária ou enfrentam as mesmas dificuldades. Por que geralmente igrejas, elas são cheias de uma faixa etária específica? E por que os líderes destas igrejas geralmente fazem com que a música seja de uma forma, com que a pregação seja de uma forma, com que os aspectos da igreja sejam de uma forma? Porque isso é atraente. Dificilmente nós temos paciência com pessoas que são de outra geração, seja mais velha ou seja mais nova, ou de pessoas que têm costumes diferentes dos nossos. É por isso que no estudo de hoje nós veremos que é importante aprender que a igreja é a comunhão dos diferentes. Nós precisamos enxergar a igreja assim, como a comunhão dos diferentes. E dentro dessas diferenças, há pelo menos uma coisa em comum. A igreja é para pecadores. Este é o nosso primeiro ponto.
A igreja é para pecadores. Vamos pensar, primeiramente, aqui, nos 12 discípulos de Cristo. A princípio, nós podemos pensar que eles eram muito iguais. Você já teve essa impressão? De que dentre o corpo apostólico, são pessoas ali iguais, parecidas. Afinal, eram todos judeus. A maioria ali era pescador. A gente vê pelo menos 2 pares de irmãos que eram pescadores. E nós podemos ter a falsa impressão de que eles eram muito parecidos. Porém, quando nós prestamos atenção no corpo apostólico, nós vamos nos lembrar de aquele que era o cobrador de impostos. Como era o nome dele? Mateus, ou Levi, também em algumas traduções trazem esse nome. Meus irmãos, vocês ficam bravos quando o imposto aumenta? É meio ruim, né? Principalmente quando vem a folha lá de pagamento, aí você vê lá que tantos % está ficando para o Estado. E aí você já paga imposto no mercado, nas coisas onde você consome algo, e aí no seu salário também vem mais imposto, e você fica um pouco bravo com isso. Mas eu acredito que nenhum de nós, ou poucos de nós, foi lá para Brasília reivindicar menos impostos. Acredito que nenhum de nós tenha feito isso até o momento. Nós ficamos bravos com o aumento de impostos, mas eu quero dizer a vocês que, naquela época, o sentimento era muito pior. Não era apenas um desconforto, não era apenas uma ira. O motivo disso, o motivo desse sentimento tão pior naquela época, a respeito da cobrança de impostos, era que o dinheiro coletado financiava o tratamento abusivo dos romanos contra os judeus. Aquela região de Jerusalém, da Judeia, entre outras, era dominada pelo Império Romano. E o Império Romano contratava pessoas para coletar impostos, e aqueles impostos financiavam aquela ditadura, aquele tratamento abusivo, aquele império violento e perverso. Mas isso piora, aquele sentimento piora quando estes que eram chamados para coletar os impostos não eram romanos, eram judeus. Eles eram os publicanos, que nós vemos diversas vezes sendo citados na Bíblia. Eram os coletores de impostos, traidores da nação, traidores de Israel, e que financiavam, e que trabalhavam para aqueles que os tratavam de forma abusiva. E não somente financiava, mas os demais judeus os via enriquecer. E Jesus chama um destes. Ele chama Mateus, coletor de impostos. E aquilo era tão ruim, o sentimento era tão ruim com coletores de impostos, que quando Mateus chama Jesus para jantar em sua casa, os fariseus se irritam. Vamos ver esse verso. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Os fariseus pensavam que eram justos sem Jesus. Eles achavam que não precisavam de Jesus Cristo. Mesmo assim, Mateus e outros pecadores entendiam sua dependência de Jesus, que precisavam dele para serem salvos. Acreditavam que ele era aquele Messias prometido no Antigo Testamento. O amor destes, Mateus e outros pecadores, era grande para com Jesus Cristo. E as pessoas que Jesus chamou durante o seu ministério não tinham tudo em comum. Na verdade, tinham poucas coisas em comum.
Mas vamos pensar no que era comum. Primeiro, todos eles eram rejeitados pelos fariseus. Os fariseus não gostavam de nenhum dos discípulos de Cristo. Segundo, eles eram pecadores, arrependidos. Basicamente, essas eram as duas semelhanças que os discípulos de Cristo tinham entre si. Eram odiados por aqueles que odiavam Cristo e eram pecadores arrependidos. No mais, meus irmãos, Jesus reuniu pessoas que provavelmente não se convidariam para um churrasco, não participariam do mesmo acampamento, não gostariam de ser vizinhas, provavelmente não seriam amigos naturalmente. Sabem por quê? Nós vimos aqui sobre Mateus, o coletor de impostos. Mas para este mesmo grupo de 12 discípulos, Jesus também chamou um homem chamado Simão, mas não Simão Pedro. Um Simão que era conhecido como o Zelote. Vejam esta passagem. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Até aqui, pescadores, judeus, mais ou menos parecidos. Aí vem Filipe, Bartolomeu, Tomé, e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Eu destaquei Mateus, o publicano, Simão, o Zelote, porque é o alvo do nosso estudo aqui, e para os irmãos perceberem como nesta lista que Jesus trouxe, ou que o evangelista trouxe, na verdade, daquilo que Jesus tinha feito, eles fizeram questão, o evangelista Mateus fez questão de colocar quem ele era, publicano, e quem Simão era, que é Zelote. Vocês conhecem o partido dos Zelotes? Os Zelotes trabalhavam para derrubar à força, se necessário com o uso de violência, a ocupação romana. O desejo deles era que os romanos saíssem do território de Jerusalém. E aí, contra os fariseus, os zelotes se irritavam, porque eles pensavam, eles não fazem o possível para que os romanos saiam de nossa terra. Parece que eles não se esforçam bastante para expulsar os estrangeiros. Então eles não gostavam muito dos fariseus. Mas quem eles odiavam mesmo eram os cobradores de impostos. Pessoas como Mateus. Porque o cobrador de impostos, o que ele fazia? Enriquecia às custas do financiamento do tratamento abusivo romano contra os judeus. Você pode imaginar a seguinte cena: Jesus e os discípulos num lugar, aí de repente Jesus e os 10 discípulos saem e só sobram na sala Mateus o publicano, Simão o Zelote. Acho que seria uma conversa meio constrangedora, né? Sabe quando você fica olhando para baixo assim? Quando você entra no elevador, você não quer muita conversa com seu vizinho, você fica olhando para baixo, pega o celular aqui, não está muito para conversar. Gente, isso é muito pior do que torcidas rivais de futebol. Isso é muito pior. Aqui, de fato, há um constrangimento entre aqueles 2 discípulos. Mesmo assim, Jesus chamou os 2. Jesus amava os 2. Jesus dedicou anos da sua vida discipulando eles 2. E estes 2 os seguindo. Jesus ensinou a eles sobre o reino dos céus, sobre aquilo que transcende, que rompe,
que vai além das nossas diferenças terrenas. Jesus ensinou eles sobre isso. E às vezes a gente não consegue aceitar o irmão que votou em outro candidato, que torce para outro time, que gosta de outro estilo de música, que veste uma roupa diferente da nossa, que mora num bairro diferente do nosso. Aqueles dois ali eram pessoas opostas. Eles se odiavam, não se davam, não se encontrariam numa reunião. Mas Jesus alcançou os dois, pastoreou os dois, discipulou os dois, mesmo sendo tão diferentes. Porque uma coisa ou duas coisas eles tinham em comum. Eles eram odiados por aqueles que odiavam Cristo e eles eram pecadores arrependidos. Isso bastava. E aí, meus irmãos, nós precisamos avançar aqui e entender como deve ser a comunidade cristã. Neste ponto 2, comunidade negativa, nós vamos perceber que o mundo, ele se reúne basicamente para negar outro grupo de pessoa, ou para excluir outro grupo de pessoa. Nós podemos ver facilmente no mundo dois tipos de comunidades. Primeira delas, comunidade plural. Nela se aceita todo tipo de pessoa e dentro dela a diversidade deve ser celebrada. Diversidade de etnia, de nacionalidade, de gênero, atualmente de orientação sexual. Nesta primeira opção, o mundo quer afirmar que as diferenças devem ser aceitas, excluindo qualquer moralidade. Recentemente, um amigo antigo, na verdade ele nem era tão meu amigo, era mais amigo dos meus pais, porque quando eu frequentei a igreja que ele frequentava, eu tinha 10 anos de idade. Mas ele começou a me seguir no Instagram e eu fui ver como que ele estava. E ele faz parte dessas igrejas inclusivas, que tem o arco-íris em seu logo, e que proclama a mensagem de que o amor exclui qualquer necessidade de obediência às Escrituras e moralidade. O amor está acima de tudo. Esta é uma comunidade plural. As diferenças devem ser aceitas no nível máximo, mesmo se essas diferenças excluem a obediência às Escrituras. E essa é uma das formas que o mundo se une. A segunda opção é a seguinte: comunidade igual. Nela, nem todo tipo de pessoa é aceita. E dentro dela, a uniformidade deve ser celebrada. Então, na mesma sala, não pode haver pessoas que discordam uma das outras, que votam em partidos diferentes ou em candidatos diferentes, que entendem a educação de forma diferente, que têm uma visão de mundo diferente. Não. Nessa sala, as pessoas precisam ser iguais, iguaizinhas. Vá você dizer que votou no político tal que é diferente da maioria ali. Você vai ser excluído daquela sala e vão fechar a porta na sua cara. Vai você dizer que tem uma visão de mundo diferente em alguns aspectos. A uniformidade deve ser lembrada, ou melhor, celebrada aqui. Essas são duas ideias mundanas, meus irmãos. Diversidade e uniformidade. Elas são baseadas por meio da exclusão.
Na comunidade uniforme, isso é mais claro. Se alguém pensa diferente da gente, se alguém faz algo diferente da gente, se alguém frequenta um lugar que a gente não frequenta, sai do nosso grupo. Vaza daqui. Você não faz parte desta uniformidade. Então fica claro, neste grupo uniforme, que é um grupo que exclui pessoas. Porém, a mesma coisa acontece no grupo da diversidade. Pois só um tipo de diversidade é permitido. Vocês já devem ter ouvido o discurso: devemos ser mais tolerantes. Estes mesmos não toleram o cristianismo. Porque, na verdade, a diversidade está baseada numa visão específica. Você é livre para muitas coisas, como ser de qualquer país, ser de qualquer orientação sexual. Você é livre para muitas coisas, menos para votar nesse político. Você não pode votar. Se você votar nesse aqui, você vai ter que sair daqui. Isso a gente vê muito em universidades federais, né, e estaduais pelo Brasil, que infelizmente se tornaram locais hostis ao evangelho. Então é uma diversidade mascarada, porque ela vai até um certo ponto. Dali para frente, há muitos excluídos. Quaisquer que sejam as formas que nós vimos aqui, diversidade ou uniformidade, são comunidades negativas, são comunidades excludentes, são comunidades mundanas e pecaminosas. A igreja, ela tem unidade na diversidade. E desta forma é que nós vamos ser notados pelo mundo. Nossas igrejas, ou aqui nesta igreja, é necessário que tomamos o cuidado para que enganosamente nós venhamos a optar por uma dessas comunidades negativas. Por vezes podemos assumir a postura da uniformidade, outras vezes da diversidade, porque é comum entendermos comunidades desta forma. Às vezes, não conseguimos conceber uma igreja em que pessoas têm uma visão política diferente, uma visão educacional diferente, uma visão a respeito de coisas secundárias diferentes. A gente não consegue conceber algumas coisas. Porque nós fomos inseridos e educados numa sociedade que não quer se associar com quem nos incomoda. Se me incomoda, eu quero distância disto. A gente não sabe como incluir pessoas de classes econômicas diferentes. Afinal, no condomínio onde eu moro, ou no bairro onde eu moro, tem um estilo de pessoa específico. Se a pessoa tem um poder aquisitivo maior que o meu, eu tendo a sentir inveja. Se a pessoa tem um poder aquisitivo menor que o meu, eu tendo a me sentir superior a ela. Porque isso faz parte da nossa natureza pecaminosa. E aí, meus irmãos, quando uma igreja opta por esta uniformidade, opta por esta diversidade, quando os membros da igreja não tomam cuidado e acabam se deixando levar por essas comunidades negativas, ela não vai ser notada pelo mundo. Sabe por quê? Porque as pessoas não precisam da igreja para esse tipo de comunidade. Na faculdade que elas frequentam, já tem esse tipo de comunidade. No bairro onde elas moram, já tem esse tipo de comunidade. Dentro dos familiares dela, já tem esse tipo de comunidade. As pessoas não precisam de comunidades negativas, ou melhor, as pessoas não precisam da igreja para encontrarem comunidades uniformes ou diversas, que focam na uniformidade e na diversidade, porque elas encontram isso no mundo. Elas não vão precisar da igreja para isto. É por isso que o autor ele vai escrever o seguinte, meus irmãos.
A igreja que é notada pelo mundo reúne pessoas que normalmente não se juntam: os cobradores de impostos e zelotes, pecadores e fariseus. Foi isso que tornou a igreja primitiva tão estranha que alguns disseram que ela estava virando o mundo de cabeça para baixo. Nesse versículo que está aí, é um versículo onde Paulo está pregando numa sinagoga e alguns judeus se convertem ao cristianismo. Não somente judeus, como gregos, ou seja, gentios, se convertem também. E aí, lá no verso 6, vai dizer alguns, olha, esses aí estão fazendo bagunça, estão revirando o mundo com essa teologia deles. Perceba como foi notada pelo mundo a igreja primitiva, porque pregava Cristo, que unia judeus e gentios, cobradores de impostos e zelotes. Porque o que eles tinham em comum? Eram pecadores arrependidos. O cristianismo, ele era atraente a todas as pessoas, porque Jesus unia pessoas que normalmente ou naturalmente não se associavam. Escravos e livres, pobres e ricos, judeus e gentios. Essa diversidade unificada, inclusive, se tornou uma ameaça para os poderes políticos de Roma. Eles ficavam pensando, Jesus é rei? Não, César é o nosso imperador. E então eles ficavam confusos com tudo aquilo, e por isso começaram a perseguir os cristãos. O que acontecia lá é que a igreja estava influenciando, estava sendo notada pelo mundo. E como esta igreja pode ser construída, meus irmãos? Como então nós podemos ser notados pelo mundo? Somente se nos inundarmos do amor mútuo e na crença em Cristo Jesus. Como o apóstolo Paulo exortou aos Efésios, quando ele disse: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade e suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Irmãos, você não precisa crer ou se apegar a conspirações, a teorias de conspirações, para conseguir perceber que a pandemia bagunçou as igrejas. E dentro das igrejas, pessoas se apegaram a questões secundárias e brigaram. Se usa ou não máscara, se vacina ou não, se aconteceu um genocídio ou não. Pessoas acabaram brigando, saindo das igrejas, suas vidas espirituais ficaram diminuídas, foram afetadas por causa de discussões em temas secundários. As igrejas fechadas proporcionaram àqueles que não querem ver outras pessoas diferentes deles, deixaram essas pessoas confortáveis em seus lares. Vou assistir aqui de casa. Assim eu não preciso ver a cara daquele fulano. Olha que não quer usar máscara. Que absurdo. Não quis se vacinar. E o contrário também acontecia.
E isso, meus irmãos, infelizmente, foi vergonha para muitos de nós, vergonha para nossas igrejas. A partir desta comunidade local, meus irmãos, a exortação que fica para nós é: se ambos, eu e você, somos pecadores arrependidos e cremos somente em Cristo para nossa redenção, fazemos parte do mesmo povo. E se fazemos parte do mesmo povo, nós devemos fazer de tudo para preservar o vínculo da paz. E se preservamos o vínculo da paz, o mundo vai nos notar. Qual foi o testemunho que a gente deu para o mundo neste tempo que passou recentemente? Será que foi de uma igreja unificada, unida em Cristo Jesus? Ou bagunçada, ensimesmada, egoísta, arrogante? Nós estamos até hoje recolhendo os restos que ficaram pelo caminho de um tempo tão difícil para a igreja. Mas é verdade que uma igreja que ama Cristo, que preserva o vínculo da paz, nenhuma pandemia, eleição, diferenças doutrinárias no que se refere a coisas secundárias, vai dividir esta igreja. E é este o próximo ponto do nosso estudo. Resistindo às divisões. A exortação, meus queridos irmãos, nesta noite é: amemo-nos uns aos outros em Cristo Jesus, preservando a paz no meio de sua igreja. Se estamos firmados nele, é isto que devemos buscar. Então seremos notados pelo mundo e resistiremos às divisões. Paulo, por exemplo, trabalhou para corrigir a divisão que havia na igreja de Corinto. E é por isso que ele teve que dizer: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse versículo não é só para casamento não, meus irmãos. Quantos casamentos vocês já foram e leram e foi lida essa passagem? Olha, o amor tudo sofre, tudo suporta. 2 anos a galera estava se divorciando. Infelizmente acontece isso. Esse versículo é para nós cristãos que estamos aqui dentro e nos encontramos com pessoas diferentes de nós e precisamos entender que o amor em Cristo Jesus tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E aquelas divisões dentro da igreja de Corinto, que inclusive fez com que alguns crentes levassem outros crentes para tribunais daquela época. Imagine você processando um irmão em Cristo e tendo que se encontrar em algum cartório, em algum lugar aqui de Jundiaí para resolver com seus advogados uma situação. Que vergonha! Era isso que estava acontecendo em Corinto. E aí, isso fez com que Paulo, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, trouxesse para nós a doutrina do corpo de Cristo e nos esclarecesse o que é de fato sermos um. Porque em um corpo, o pé não pode desprezar a mão. O corpo precisa do pé tanto quanto precisa da mão. O olho não pode ter ciúme do ouvido, porque ele precisa ouvir também, além de servir com a visão. E é por isso que Paulo escreveu o seguinte: Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Meus irmãos, nós precisamos uns dos outros. Nós estamos interligados. Eu tenho certeza que se você
ouvisse a seguinte proposta: qual dedo você quer que eu arranque? E você tá saudável, tá? Não aconteceu nada com você. E alguém chegasse para você: qual dedo você quer que eu arranque? Você não ia querer que nenhum dedo seu fosse arrancado. Porque você sabe que além da dor que vai te causar, você vai sentir falta. Não sei onde, mas recentemente eu ouvi, acredito que era numa palestra, numa pregação, onde foi dito: o nosso dedão do pé, ele é muito importante, que ele nos dá equilíbrio. Se ele for retirado, você perderá o seu equilíbrio. E o dedinho do pé é a mesma coisa. Ou você acha que só serve para chutar a quina do sofá? Não serve só para isso, não. Para isso também, né? Quando você levanta cedo, está escuro ainda. E aí para nutrir em você mais paciência, né? Mais resiliência. Oi? Começar bem o dia, né? Mas também para te dar equilíbrio. Se nós perdemos algum membro do nosso corpo, nós perdemos algo importante. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Santo Espírito, diz que Deus ele fez com que tivesse muito mais honra aquilo que menos tinha. Às vezes nós pensamos que algumas partes do nosso corpo têm pouca honra, pouca utilidade, mas tira para você ver o quanto você vai sentir falta. E dentro da igreja é a mesma coisa, meus irmãos. Numa igreja onde Jesus chama publicanos e zelotes. Numa igreja onde Jesus chama crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Numa igreja onde Jesus chama empregados e empresários, pobres e ricos, nós devemos nos amar uns aos outros, suportar-nos uns aos outros, servirmos uns aos outros. Mas infelizmente, às vezes a gente detesta quando aquele senhorzinho vem e fala: você poderia tocar um hino a mais do inário hoje, esse domingo, né? Ou o idoso, ele detesta: por que você colocou bateria no hino 26? A gente tende, percebam, a se importar tanto com coisas pequenas, que será que quando estiver próximo à vinda de Cristo, que de fato está, e as coisas começarem a ficar piores, perseguições, violência, será que nós aguentaremos? Suportaremos? Aí eu quero ver, quando restar somente a sala da casa daquele irmão que votou em outro político, e você só tem aquela sala para se esquivar, fugir da perseguição governamental, será que você não vai querer adentrar aquele local e se proteger? Meus irmãos, aquilo que nos une, que é Cristo, é muito maior do que algumas pequenas diferenças. E assim, meus irmãos, por último, nós seremos uma igreja mais duradoura. Nós seremos uma igreja que de fato testemunha que estamos firmes em nosso cabeça, firmados em Cristo Jesus, de fato. O corpo de Cristo é uma comunhão de diferentes. Meus irmãos, não somos iguais, e ao mesmo tempo nós precisamos uns dos outros. Nós não fomos dotados da mesma maneira ou com as mesmas coisas, e foi assim que Deus planejou para o nosso bem. O que é necessário é confessarmos a mesma crença em Cristo Jesus. E ao mesmo tempo nós vamos desfrutar de uma diversidade de experiências aqui, porque essa é a visão de Deus para a igreja. Deixa eu então te dar uma ilustração em relação ao casamento. Algumas pessoas, infelizmente,
erram ou se enganam, achando que devem esperar encontrar a pessoa certa para casar. Não existe pessoa certa. A única coisa que você precisa é que essa pessoa creia em Cristo Jesus assim como você. Que seja filha de Deus, que ame a Deus. Mas ela não vai ser a pessoa certa, não existe isso. Porque você não casa porque ama, você casa para amar, para aprender a amar, para forjar o seu amor. Outra ilustração. Não, eu preciso amadurecer para ter filho. Eu preciso... Como é que você vai saber ter filho antes de ser pai, antes de ser mãe? Você vai aprender enquanto você educa o seu filho. Enquanto você está lá no seu sono tranquilo e precisa acordar de madrugada para trocar o filho que está todo encharcado de xixi. Ali é que você aprende a ser pai e mãe, de fato. Na igreja é a mesma coisa, meus irmãos. Eu preciso daquela igreja que, olha, eu vou chegar lá, vou me sentir bem. Meus irmãos, não existe essa igreja. Mas existe a igreja que vai te moldar, que Deus vai usar para forjar a sua fé, edificar a sua vida, abençoar a sua jornada aqui. Essa igreja existe. Tem espaço para você. Porque nós somos todos pecadores aqui. Então pode parecer fácil procurar uma igreja onde todos pensam, votam e pecam iguais a mim. É mais fácil mesmo. Apesar disso, é muito melhor para o nosso crescimento espiritual acomodar-se em uma comunhão de diferentes, onde o que essas pessoas têm em comum é a fé em Cristo Jesus, sua dependência do Senhor, seu ter sido chamados pelo Espírito de Deus. Para concluir, olha o que o autor disse. Honrar pessoas cujas habilidades são diferentes das suas. Esperar todas as coisas em amor. Manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Respeitar o zelote ou o cobrador de impostos sentado ao seu lado. Você quer encontrar uma igreja que chame a atenção deste mundo? Encontre uma igreja que se pareça com o mundo vindouro. Meus irmãos, que de fato Deus nos ajude, nos abençoe, nos fortaleça, para que nós participemos desta comunhão dos diferentes, onde seremos edificados, transformados, ajudados, abençoados. E de fato, vamos testemunhar ao mundo que o que temos em comum é a fé no nosso cabeça, que é Cristo Jesus. É a fé no nosso Senhor. É a confiança de que a palavra de Deus é viva e eficaz, inerrante, infalível. Todas essas doutrinas básicas é o que nos regem. E as nossas pequenas diferenças, elas continuarão existindo. Eu precisarei ter paciência para lidar com elas. Mas é justamente neste lugar que eu preciso estar.